Cláudia Abreu está em cartaz em São Paulo com um espetáculo solo sobre Virginia Woolf e Cláudia Abreu conversa agora com a gente aqui na Band News FM. Cláudia, um prazer falar com você, muito bem-vinda à nossa programação. O prazer é meu, Renan. Eu estou muito feliz de estar aqui na Band News, falando com você e com os ouvintes. Eu li que esse processo de pesquisa, experimentação para esse espetáculo levou mais de 5 anos, né? Você pode dividir com os nossos ouvintes um pouco da motivação por fazer esse espetáculo e um pouco da estrutura da apresentação? O que o público pode esperar quando te ver ali no palco? Na verdade, esse é meu primeiro texto para teatro, né? Eu só tinha escrito Valentins, lá do Canal Globo. E eu queria muito escrever sobre a Virginia Woolf, porque eu tenho uma identificação imensa com ela, e eu fiquei durante esses 5 anos, na verdade, lendo a obra dela, depois lendo as biografias, as memórias, diários e tal. E então, eu fiz esse inventário íntimo dos últimos instantes da Virginia Woolf, que se matou num rio, ela se suicidou, e aí eu fiquei curiosa, pensando assim, o que será que passa pela cabeça nos seus últimos instantes de vida, né? Quando ainda tem alguma consciência, e ainda por cima quando escolhe acabar com a própria vida. E ainda mais uma pessoa tão genial como a Virginia Woolf, que foi uma das grandes escritoras do século XX. Então, eu resolvi fazer exatamente ela repassar a própria vida, contar, fazer um inventário íntimo de si mesma nesses últimos instantes de vida, atravessada por várias vozes dela e de outras vozes que fizeram parte da vida dela. A gente muitas vezes não tem muita coragem para olhar esses instantes de finitude, momentos de fim de vida, e nas fotos que eu vi do espetáculo, a sua expressão, a expressão corporal, facial, tá muito impressionante, né? Você aparece usando um vestido branco, com cabelos presos, expressões muito marcantes, uma energia muito forte. Como é que você descarrega tudo isso depois e recarrega para se apresentar? Na verdade, é um espetáculo intenso, né? Bastante intenso, porque é um monólogo, é o meu primeiro monólogo também. Com essa peça eu estreiei várias novas formas, né, de atuação, tanto como autora de teatro, como fazer um monólogo. Mas é uma experiência maravilhosa, assim, porque é um mergulho, né? É literalmente um mergulho, porque ela está o tempo inteiro embaixo d'água, plantando a própria vida. Por isso essa expressão corporal, que ela está flutuando, né, tá assim, dentro d'água. E é muito forte a vida dela, mas não é uma peça difícil, no sentido de que você não vai entender se não conhecer a obra da Virginia ou a vida dela, porque o recorte que eu fiz foi do ser humano, né? A Virginia Woolf como podia ser sobre a minha vida ou a vida de qualquer outra pessoa, porque a gente faz uma reflexão na peça sobre a existência, né, sobre a criação, sobre a condição da mulher, sobre loucura e sanidade, porque ela tinha muitos desequilíbrios. Então, eu acho que isso cria uma identificação com a plateia, e a plateia sai sabendo um pouco mais, bem mais sobre a vida e também sobre a obra dela. E tem humor a peça também. Sempre que eu posso colocar leveza e humor, eu coloco, porque eu acho que a vida não é só feita de episódios difíceis e trágicos. Muito bom isso que você traz. Tem alguns aspectos interessantes, né? Você já abordou 2 deles que eu queria até te perguntar e pedir para você falar um pouco mais, que é a questão do texto, a questão de ser um monólogo, que imagino que seja um desafio, e eu queria que você falasse um pouco também da parceria com a Mira Haddad nesse espetáculo. Sim, eu já tinha feito um Shakespeare com a Mira Haddad há mais de 20 anos, assim, e foi um desejo muito grande reencontrar o Amir e reencontrar a Manu Vale também, que é a co-diretora, com quem também a gente tinha feito o mesmo Shakespeare. Então foi uma experiência maravilhosa, porque eu queria um reencontro com o Amir num momento em que eu pudesse fazer um mergulho profundo de atriz, assim, no sentido de, depois de tantos anos de carreira, não apresentar mais do mesmo. Até essa própria peça, esse projeto, é uma procura de fazer algo diferente, né? Assim, de me colocar à prova num outro lugar, né? E não ficar no conforto do que já deu certo, do que o público já conhece. Então, o Amir, eu senti que era uma pessoa, era a pessoa ideal para me colocar nesse mergulho comigo mesma, né? De tirar qualquer tipo de vício, de me colocar ali à flor da pele,
a serviço da Virgínia e da história dela. Esse espetáculo já passou pelo Rio Grande do Sul, passou pelo Rio de Janeiro, tá de volta a São Paulo, né? Como é que os paulistas, os paulistanos te recebem? Como tá na cidade? É uma maravilha fazer teatro em São Paulo. São Paulo tem gosto, tem a tradição de teatro, né? E eu escolhi São Paulo para ser a cidade da estreia da peça. Apesar de não ser a minha cidade, eu sou do Rio, amo o Rio, mas eu falei, poxa, essa peça precisa ser feita em São Paulo. E tive o apoio do Sesc São Paulo, que é sempre um grande incentivador de cultura, e eu fiz a estreia em julho, no Sesc 24 de maio, e para minha surpresa ela lotou na segunda semana até o resto da temporada, a gente fez 6 semanas. Então eu tinha um compromisso de voltar a São Paulo, porque muita gente não tinha conseguido ir ver, né? Então eu cá estou de volta a São Paulo, depois de ter passado por Belo Horizonte, uma turnê no Sul, uma temporada no Rio de Janeiro, e acabei de fazer uma turnê pelo interior de São Paulo, também pelo Sesc, porque eu acho importante poder levar também a cultura até as pessoas, né? Não esperar que as pessoas saiam também de suas cidades e venham para a capital. Eu acho importante circular. Como diz o Amir, é a essência do teatro ser mambembe, né? E eu acho que nesse período pós-pandemia, quanto mais a gente puder levar cultura, as pessoas estão precisando sonhar, estão precisando de um espelhamento com a arte, né? Pensar sobre a vida, mas também sair um pouco da própria vida e da dureza do cotidiano, e que a arte proporciona isso, né? A arte proporciona esse sonho, e esse devaneio, e esse espelhamento. Então, eu voltei para o Teatro Tuca, a convite do Sérgio do Teatro Tuca, que foi uma pessoa que nos recebeu com muito carinho. E tem uma coisa curiosa que eu acho importante falar, que a Virginia Woolf ela foi proibida de estudar em escola simplesmente porque ela era mulher. As mulheres não tinham esse direito de estudar fora de casa. E depois, quando ela se tornou moça, ela foi impedida de entrar numa biblioteca de uma faculdade só porque ela era mulher. Então, agora tem um duplo prazer estar, né, no Tuca, porque eu sempre quis interpretar nesse palco histórico, sempre quis pisar naquele palco, e estou levando a vida da Virginia Woolf para dentro de uma faculdade, de uma universidade. Isso é simbólico. Para quem conhece a vida dela, a história dela, é simbólico. Realmente não poderia estar em melhor lugar em São Paulo com a vida da Virginia Woolf. A gente tá, para quem é de fora de São Paulo, um pouquinho desse contexto do Teatro Tuca fica na PUC, que é uma universidade muito importante, inclusive no processo de redemocratização aqui no Brasil, foi um palco muito importante de manifestações, de movimentos que aconteceram por ali, e sem dúvida muito especial, um palco muito, muito, muito importante, e que bom que você tá lá, Cláudia. Muito obrigado por conversar com os ouvintes da Band News FM. Cláudia Abreu em cartaz em São Paulo com um espetáculo sobre Virginia Woolf. Estou muito ansioso para assistir, para acompanhar. Fica de 24 de março até 30 de abril no Teatro Tuca em São Paulo. Ingressos podem ser comprados pela internet no simpla.com.br, Simpla com Y, né? Simpla.com.br. Um bom espetáculo para você. Seja sempre muito bem-vinda a São Paulo e boa sorte. Muito obrigada, Renan. Muito obrigada ao público de São Paulo, que sempre me recebe com muito carinho. Eu espero todos vocês lá no teatro até final de abril. Valeu, muito obrigado. Agora 12h53.